Abra a sua Bíblia aí em Mateus 27, nos versículos, eu vou ler só os versículos 45 e 46, tá? Mateus 27, 45 e 46. Eu quero que você abra, eu quero chamar a sua atenção para um texto que está aqui e a gente vai refletir um pouquinho a respeito dele. O texto diz assim, queridos: naquela tarde, a terra inteira ficou escura durante 3 horas, desde o meio-dia até às 3 da tarde. Perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que quer dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? O nosso texto fala de uma oração de Jesus que não teve resposta. Ele clama, esse texto aqui, o capítulo 27, trata disso, de Jesus na cruz, tá bom? E as pessoas zombando, os sacerdotes, os que estão crucificados com ele, as pessoas estão zombando dele. E aí esse texto diz aqui que lá por volta das 3 da tarde, ele levanta um clamor, tá? Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, como algumas pessoas dizem, né? Que quer dizer, meu Deus, ou por que o Senhor me abandonou? Eu quero aproveitar esse texto, querido. Eu não vou entrar no texto, como eu faço, explicar o texto, eu quero aproveitar apenas o tema, porque esse texto aponta para uma realidade e a realidade apontada para esse texto é exatamente a respeito do silêncio de Deus. Jesus clamou e não houve uma resposta. É disso que trata esse texto, tá bom? E eu quero aproveitar exatamente isso para fazer uma reflexão com você. Esse é um dos temas, irmãos, assim, que a igreja ela tem um pouco de dificuldade de compreender. E é lógico, eu não quero aqui me propor a apresentar aqui uma pregação que vá satisfazer ou responder todos os questionamentos, mas eu queria colocar diante de vocês algumas algumas coisas que eu julgo ser muito importantes. Nós estamos começando o ano, tá bom? No ano a gente provavelmente vai passar por lutas. No meio das lutas, muitas vezes a gente clama e o Senhor não responde, entendeu? E é importante que a gente tenha consciência dessa realidade, tá? Do silêncio de Deus, da ideia de que Deus pode realmente não responder a uma oração nossa, tá bom, queridos? Então vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós damos graças porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós não temos outro Deus além do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Na verdade, a nossa esperança é o Senhor. Nós estamos na tua palavra, Senhor, diante da tua palavra, diante de ti. Queremos ler, queremos estudar, queremos aprender. Queremos que o Senhor, por tua misericórdia, fale ao nosso coração. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento e fale conosco, Pai. Porque nós precisamos nos alimentar com a tua palavra. Nós precisamos que a tua palavra, Senhor, gere vida em nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero falar a respeito do silêncio de Deus, tá? E como eu já disse, eu não tenho a intenção de apresentar aqui uma pregação que possa responder todos os questionamentos a respeito do silêncio de Deus. Esse é um tema muito abrangente, eu já preguei sobre ele algumas vezes, tá bom? Mas eu queria colocar algo, assim, pelo menos uma coisa bem básica a respeito dessa questão, para que a gente pudesse se orientar na nossa caminhada. É fato, irmãos, que há tempos na nossa caminhada que parece que Deus está muito distante da gente. A gente ora, um mês, 2 meses, um ano, e não há nenhuma resposta, não há nada, entende? Não há nada. A gente está ali orando, clamando, sofrendo às vezes, e o Senhor não responde. E por causa disso, querido, algumas pessoas se frustram, né? E elas até mesmo tendem a abandonar o Senhor porque acham que o Senhor não as ama, tá? Não as ama. Queridos, o que o silêncio de Deus pode significar? Eu gostaria de tratar a respeito disso contigo, tá? Porque eu realmente preciso, e é uma coisa que nós precisamos entender. Quando nós temos um parente doente, por exemplo, quando minha mãe estava doente,
e que eu orei durante muito tempo por ela. Eu fazia chamadas, né, no WhatsApp, e eu lia a Bíblia com minha mãe, e eu orava por ela. E durante um bom tempo, e algumas vezes orando pela minha mãe, sabe, eu sentia que Deus ia operar um milagre na vida dela, mas o tempo passava e não acontecia nada. E eu orei durante um bom tempo mesmo pela minha mãe, quase todos os dias. Eu pegava o telefone, fazia a videochamada, lia a Bíblia com ela para fortalecer a fé e depois orava por ela. E em algumas dessas vezes que eu orava pela minha mãe, havia aquela unção, aquela coisa ali, e eu achava assim, Deus está operando na vida da minha mãe. Só que aí o tempo passava e não tinha, se estava operando, não era o que eu queria, na verdade, entendeu? Porque a minha oração era por cura. Eu queria que Deus curasse a minha mãe, e ele não curou, né? Chegou um ponto em que ele levou a minha mãe. Então, eu imagino que assim como eu, muitas pessoas passam por dificuldades assim, por problemas assim, tá? É um sofrimento que você ora e não tem resposta. É uma luta que você está passando e parece que quanto mais você ora, parece que pior fica a situação. E às vezes, no meio da luta, eu não sei se porque a oração está sendo demorada demais pela nossa perspectiva, tá? Está demorando demais para ser respondida, a gente acaba pensando que Deus não se importa, que Deus não está mais ouvindo, que Deus não se interessa conosco. Então, a gente pergunta assim, sabe? Onde é que está Deus realmente? Por que Deus não me responde? E eu queria tratar um pouco sobre isso. O que o silêncio de Deus pode significar, querido? Tá? Eu gostaria de trazer algumas questões contigo nesse sentido. A primeira resposta, irmãos, tá? O silêncio de Deus pode significar que o que você está, que o que você quer, na verdade, está incorreto, está errado diante de Deus. Escute bem o que eu vou te dizer. É possível que a minha oração não tenha uma resposta de Deus, porque aquilo que eu quero, querido, esteja incorreto, aquilo que eu esteja pedindo esteja errado diante de Deus. Irmãos, é importante que a gente tenha em mente isso. O silêncio de Deus, ele pode ser um indicativo de que as nossas motivações estão erradas. Pode ser, querido, que na nossa oração, na nossa súplica diante de Deus, nós estejamos sendo egoístas, entendeu? Nós estejamos sendo levados por desejos egoístas, por paixões carnais, por teimosia, caprichos. Pode ser que o que nos mova, o que esteja nos movendo, seja uma falsa religiosidade, o orgulho, a cobiça. E eu poderia listar um monte de coisas aqui em que a gente está orando de maneira errada. Nesse caso, quando nós estamos orando dessa forma, o silêncio de Deus é um indicativo claro para uma reflexão mais cuidadosa de nossa parte a respeito do que nós estamos pedindo e por que Deus não está respondendo. Pastor, o senhor não está exagerando nisso, não? Não, irmãos. Tiago fala sobre isso. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Entende? É possível que a gente esteja pedindo errado, desejando algo que está fora da vontade de Deus para a nossa vida. E nesses casos, irmãos, a gente não vai ter resposta. É muito importante, querido, é muito importante que nós reflitamos quando oramos por alguma coisa. O que é que está me movendo a orar? Por que é que eu estou insistindo diante de Deus com esse pedido? Às vezes o Senhor segura a oração para que a gente reflita um pouco. Ele retém a resposta, desculpa, né? Para que a gente pense, para que a gente reflita, entendeu? Às vezes eu estou pedindo a coisa certa, mas a motivação está errada. Você entende? Olha, eu sempre vou lembrar disso porque eu vivi uma situação muito delicada. Não é que eu estava pedindo, quando eu comecei a orar por um carro, né? Eu orava com minha esposa. Quando a gente começou a orar, a nossa oração era movida por necessidade. Nós viemos para o Buriti, né? E assim que a gente chegou aqui, logo assim que a gente chegou aqui, não demorou muito tempo, uma amiga da minha esposa morreu no final de semana
E aí nós soubemos que não tinha carro no final de semana para a Imperatriz. E aí eu saí doido atrás de alguém, aí eu cheguei, me indicaram o João da Mata, eu não conhecia o João da Mata, e ele disse, não, pastor, não tem van para a Imperatriz nesse horário, era um sábado à tarde, parece, né? Não tem van para a Imperatriz nesse horário. Aí ele fez umas ligações, ligou para o Mazinho na época, o Mazinho arrumou o carro da saúde, uma S10, e o motorista foi nos levar à Imperatriz. Então a gente sabia que precisava de um carro, porque se acontece alguma coisa no meio da noite, a gente tem que ir em Imperatriz, não tem como sair daqui, entendeu? Nós tínhamos uma moto na época, só que era eu, a Ariana, o Jonatas e a Emanuela. E a Emanuela era bem pequenininha naquela época. Então a gente precisava de um carro. E nós começamos a orar por um carro. Quando eu comprei o carro, irmãos, a motivação foi correta, mas quando eu comprei o carro, eu lembro, a primeira reunião de pastores que eu fui, os pastores batistas, né, da região sul do Maranhão, lá numa chácara no Bananal, eu mandei lavar o carro direitinho, mandei polir o carro, e eu ali, todo me achando, entendeu? E eu, com aqueles pensamentos, andei a vida todinha andei de carona, né? Aí aquele pensamento, vou chegar, vou colocar o carro bem na frente, tal, para que todo mundo veja que eu cheguei de carro. Oh, irmãos, quando eu chego perto, perto da chácara, me veio um pensamento assim, e eu digo, mas que besteira, né? Que tolice. Gente, nós somos muito. Meu Deus, como é que eu explico isso para vocês? O ser humano é muito vazio, irmão, sei lá, eu não sei explicar isso não. Mas a gente é tomado por sentimentos tão tolos, tão idiotas, entendeu? Aí, quando a ficha caiu, ainda bem que caiu antes de eu chegar na chácara. Quando eu cheguei na chácara, eu encostei lá atrás, entendeu? Nem encostei, porque era um pensamento e um sentimento, querido, que graças a Deus não era esse o sentimento que me levou a orar. Não era essa a motivação que me levou a orar. Realmente, a gente sempre orou, né? Depois nós vendemos o carro para socorrer o irmão da Ariana, e aí nós ficamos sem carro de novo, começamos a orar, mas a oração sempre era essa: Senhor, nós precisamos de um carro. Toda vez que eu precisava fazer compra, eu tinha que ir lá no Alex, pegar o carro do Alex para a Imperatriz, né? Era complicado. Se eu queria fazer uma viagem para a Imperatriz com a família, eu tinha que correr no Alex, pedir o carro, ou então ir sozinho de van. Era muito complicado, irmãos. Carro é uma necessidade tão gritante quanto um fogão, quanto uma geladeira dentro de casa. Não dá para viver sem isso, entendeu? Para quem mora aqui. Eu estou contando tudo isso porque às vezes, querido, a gente está orando por motivações que não deveriam existir no nosso coração. E orações assim, geralmente elas não são respondidas pelo Senhor. Essa é a primeira razão. A segunda é que talvez não seja o tempo certo de você fazer o que quer fazer. Eu estou pedindo, mas aquele não é o momento ainda de Deus te dar o que você está pedindo. Quando nós estamos diante do silêncio de Deus, querido, quase nunca nos damos conta de que não chegou ainda a hora de Deus agir concedendo a nossa petição. O problema, sabe qual é? É que a gente acha que sabe o que é melhor para nós mesmos, entendeu? A gente acha que aquele é o tempo, que aquela é a situação, e aí quando Deus não nos atende, a gente fica impaciente, a gente fica ansioso, às vezes sai chateado com Deus porque Deus não nos deu. E a gente perde uma oportunidade de aprender diante de uma situação como essa. Tudo diz lá Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha, queridos, eu poderia ilustrar todas essas questões. Eu vou contar uma história, por exemplo, de uma moça lá em Imperatriz, da igreja que eu congregava, e ela estava desempregada e começou a pedir um emprego para Deus, entendeu? E aquela irmã ia para a igreja direto, estava lá em todos os cultos, nas orações e tudo, e orando, dizendo que queria um emprego, que o Senhor abençoasse ela e tudo, levou a igreja, a mocidade a orar por ela, pedindo a Deus que desse um emprego para aquela moça. E quando Deus deu um emprego para aquela moça, aquele emprego, é por isso que eu digo, irmãos, às vezes a bênção, né, a bênção pode se transformar em maldição. Aquela moça conseguiu o emprego tão desejado, tão sonhado, né, tão suado, na verdade, e quando ela começou a trabalhar,
ela simplesmente se afastou da igreja de Deus e não voltou mais. Foi uma situação assim muito delicada. Eu achei muito interessante, porque ela realmente, enquanto ela estava buscando, eu já conheci aqui no Buriti, aqui mesmo. Eu poderia citar nome de pessoas que vieram para a igreja, querido, com a vida arrebentada e que estavam na igreja constantemente, mas de repente, né? Ó, Deus abençoou, deu um emprego bom, um salário bom. E depois que ela estava lá firme, entendeu? No seu emprego, eu não sei que pensamento que é, irmãos, o que que move o coração de uma pessoa assim. Mas ela simplesmente deixou Deus, largou Deus. Não foi nem largar só a igreja, ela largou Deus, na verdade. Quando ela alcançou a bênção tão desejada, ela simplesmente se afastou de Deus. Eu já vivi muito na vida cristã para contar essas experiências a vocês. Já vi muito isso acontecer, querido. Então, às vezes, o tempo ainda não é o tempo certo. Talvez aquilo realmente seja bênção, mas não naquele momento na sua vida, entendeu? Não naquele momento. Eu só lembro do irmão que veio aqui agoniado, a vida difícil aqui na cidade, querendo mudar da cidade. E eu não sabia, pastor, eu queria que o senhor orasse, mas eu não sabia o que orar. Eu ficava com medo de dizer assim, Senhor, abre uma porta para esse irmão lá em tal lugar e tal. E eu não sabia o que dizer, e eu fiz uma oração. Eu digo, Senhor, se é a tua vontade para a vida desse irmão, se o Senhor sabe que saindo daqui ele vai se firmar lá, vai permanecer nos teus caminhos, então que o Senhor abra a porta lá para ele, lá que tudo dê certo. Mas se não for, se o Senhor sabe que ele vai sair daqui, quando chegar lá ele vai se afastar do Senhor, então fecha as portas para ele. Eu falei, irmão, a oração é essa. Se é vontade de Deus, ele vai abrir as portas. Se não é, ele vai fechar as portas. E de fato, Deus fechou as portas, entendeu? Completamente. E ele não pôde ir, graças a Deus não foi realmente, né? A vida mudou, Deus abençoou aqui, abriu as portas aqui, e o irmão está bem hoje. Então a gente precisa ter consciência. Olha, querido, o silêncio de Deus vai ser uma realidade na nossa vida, isso não tem como fugir. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia e na história experimentaram esse tempo onde Deus parecia não responder de forma alguma. Eu não sei vocês, querido, eu já passei por isso muitas vezes, de orar com muita fé. Eu já perdi aí o meu irmão, né? E eu lembro, meu irmão estava com câncer e o médico despachou, disse que não tinha jeito. E porque não tinha jeito, eu digo, então eu vou levar para casa, doutor, né? Eu vou deixar em casa para estar perto da família e nós colocamos uma cama na sala de casa e nós começamos a orar. O médico já disse, olha, a medicina não pode ajudar em nada. No máximo, nós vamos proporcionar a vocês um remédio para aliviar as dores. Mas fora disso, não tem como. Coloquei meu irmão na sala de casa, chamei a igreja para orar, e os irmãos, gente da Assembleia de Deus, gente da minha igreja batista, de outras igrejas, passavam lá por casa, a gente orava por eles. E eu confesso a vocês, durante um bom tempo, eu alimentei realmente, eu sonhava com Deus curando meu irmão, e eu acreditava de todo o meu coração que Deus ia atender a oração. Mas quando eu vi o meu irmão agonizando, desesperado, sem saber o que fazer, ali gemendo de dor, sendo comido literalmente por aquela doença maligna, é o câncer, irmãos, misericórdia. Arrebenta, destrói a pessoa. Meu irmão estava só pele e osso, meu irmão. Chorava de dor. Quando eu vi aquele desespero, querido, e mesmo eu sonhando, eu acho que eu queria tanto que ver o meu irmão curado, entendeu? Que eu sonhava com ele curado. Não era Deus que estava me dando o sonho, era porque eu desejava demais, né? Vendo a agonia do meu irmão. Até que chegou um dia em que eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor não vai curar, então leva. Não, foi a mesma oração que eu fiz pela minha mãe. O Senhor sabe todas as coisas, eu sei que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor tem o poder para curar, não duvido disso em momento algum, mas não sei se o Senhor quer curar. Então, se o Senhor não vai curar o meu irmão, pode levar, Senhor. Não deixa ele padecendo da forma como está padecendo. Irmãos, eu fiz uma oração 2 dias depois. O Senhor recolheu o meu irmão. Graças a Deus, eu vou me encontrar com ele um dia, tá? Quando eu chegar na glória, eu vou rever meu irmão assim como vou rever minha mãe, tá? Os dois morreram em Cristo.
Mas, querido, hoje eu falo disso, mas eu sofri muito por não haver uma resposta de Deus. É você buscar, é você clamar, suplicar ao Senhor, e você se enche de esperança, né? Os sonhos, aquela coisa toda, e de repente você percebe que Deus não vai curar, meu irmão. Não era a intenção de Deus curar. Por quê, irmãos? Eu não sei. Eu nunca vou, na verdade, eu nunca vou nem questionar Deus por isso. Assim como eu não questionei a questão da minha mãe. A oração foi a mesma, né? Depois de muito tempo orando com ela, fazendo videochamada, indo lá, e orando com ela lá e tudo mais. Sabe aquela coisa no coração? Deus não está querendo curar minha mãe. Por que eu não sei? Então, eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor não vai curar, leva ela, não deixa ela ficar, porque, irmãos, quem viu a minha mãe, a minha mãe sofreu, nem não foi fisicamente sim, mas minha mãe sofreu emocionalmente, psicologicamente demais. Ela fazia como é que é o nome? Diálise, né? Hemodiálise. E ela teve umas crises de pânico e ela via, ela achava que os enfermeiros queriam matar ela, entendeu? E ela entrou numa crise, ninguém podia sair de casa, que ela ficava com um pavor de que o enfermeiro estava atrás dos filhos para matar. Era um negócio desesperador, irmãos. Ela não dormia mais. Não dormia. Foi muito desesperador. E aí, graças a Deus, o Senhor levou a minha mãe e tirou aquele sofrimento. Eu digo graças a Deus, querido, porque eu sei que ela partiu para estar com o Senhor, tá? Terceira questão, irmãos. Pode ser que o silêncio de Deus signifique que Deus esteja testando a sua fé. Sim, querido. Nós encontramos por toda a Bíblia, irmãos, tá? Por toda a Bíblia, Deus em silêncio. E ao mesmo tempo que ele está em silêncio, ele está testando a fé e a esperança dos seus servos. Ah, pastor, tem como provar isso? Tem, irmãos. Tem um livro todinho que foi escrito para mostrar isso para a gente. O livro de Jó. Se você nunca leu, querido, leia Jó, porque você vai encontrar exatamente isso. Todo um livro é um teste de Deus na vida de Jó. É impressionante, irmãos. Jó se lamenta, Jó amaldiçoa o dia que nasceu, amaldiçoa aquele que deu a notícia para o seu pai, ele amaldiçoa a noite que nasceu, ele esbraveja, ele briga com Deus, sabe, é uma coisa impressionante. Por quê? Porque ele sempre teve comunhão com Deus íntima, mas agora Deus não responde mais ele. Agora Deus silenciou. E pior, não só silenciou, mas deu permissão para o diabo atusigar a vida de Jó. Tirou os bens, tirou os filhos, tirou a saúde, tirou a dignidade, o respeito que aquele homem tinha, tirou a comunhão que ele tinha com Deus, entende? E Jó está ali, esbravejando, querido. Os amigos não entendem. Uma das coisas mais impressionantes que você vê as falas de Jó, em algum lugar, você jura que ele está sendo desrespeitoso, quase que afrontoso, e os amigos tentando defender Deus, e lá no finalzinho do livro, quando Deus aparece, ele chama os três amigos de Jó e diz: vocês erraram, vocês não falaram de mim como deveriam falar. É impressionante, querido. Deus não condena Jó pelo que ele disse. Deus conhecia o sofrimento, a dor, o desespero no coração daquele homem e ele não o condena por aquilo que ele falou. É simplesmente, eu acho o livro de Jó um livro assim extraordinário, tá? Porque reflete não só esse agir misterioso de Deus, você sabe, no começo do livro, que as provações e as lutas que Jó estão passando não é por causa de pecado ou por alguma quebra de lei ou mandamento, não, é porque Deus simplesmente está numa. Parece coisa de criança, né? Viste o meu servo Jó? Não há ninguém em toda a terra como ele. E ali eles começam uma disputa ali, e quem paga o pato é Jó. É um livro interessante, irmãos. Mas sim, ali Deus está testando a fé de Jó. Está provando até. Deus permitiu que o diabo fizesse o que fizesse ali para testar a fé de Jó. E ele passou no teste, querido. E ele passou no teste. Muitas vezes,
Deus faz isso conosco. Ele quer nos levar a um patamar um pouco diferente. Eu vou já falar sobre isso daqui a pouquinho. Estou incomodado com o som, gente. Eu não sei vocês, mas aqui em cima o som está um pouco estranho. Tá? Escute bem, querido. Escute bem. É possível a um homem de Deus, vivendo a sua fé na sua totalidade, ele experimente da parte de Deus lutas e provações severas, não por causa de pecado, não por causa de uma disciplina de Deus, mas simplesmente porque Deus está testando a fé dele, provando a fé, está levando esse homem a um novo patamar. Isso tudo, olha, irmãos, veja bem. A gente muitas vezes é muito rápido em julgar, em fazer juízos que, na maioria das vezes, estão errados, entendeu? Você vê um homem de Deus, olha só, vou aqui, novamente vou contar uma experiência pessoal. Houve uma época na minha vida, quando as minhas meninas nasceram, a Heloísa e a Fabíola, que eu contraí tuberculose. Ah, querido, eu passei 7 meses com tuberculose sem saber que tinha tuberculose. Eu sofri. Eu perdi 11 quilos, irmãos. 11 quilos. Quando eu descobri que era tuberculose e que eu fui começar o tratamento com 14 dias, 13 dias de tratamento, eu tive uma reação ao remédio que eu estava tomando. E eu quase morri por causa disso. Alex e Bianca me pegaram um dia e me levaram para Augustinópolis, de Augustinópolis para Imperatriz. Eu cheguei em Augustinópolis com a pressão, minha pressão estava 7/4. Estava baixíssima, baixíssima, entendeu? Quase morrendo, mesmo. E eu fui de lá, eu fui para Imperatriz e fiquei não sei quanto tempo internado em Imperatriz, tratando. E nesse período em que eu estava doente, irmãos, nesse período que eu estava internado, algumas pessoas começaram a questionar e vieram para minha esposa: será que o pastor não está em pecado? Será que o pastor não está. As pessoas são rápidas em julgar, irmãos. Elas olham, e isso é uma mentalidade, é a mentalidade dos amigos de Jó. Quando os amigos de Jó viram o que ele estava passando, a única conclusão que eles chegaram é: ele está em pecado. Você só está passando isso porque está em pecado. Essa é uma perspectiva totalmente equivocada, querido, da realidade cristã. É lógico, sim, pode ser que o silêncio de Deus, pode ser que a disciplina de Deus signifique que você esteja em pecado, querido. Mas nós não podemos dizer que todo mundo está passando por um período difícil, onde Deus não responde, onde as portas se fecham, que isso seja consequência de pecado. Muitas vezes é o agir de Deus na vida dessa pessoa. Tá? É Deus provando a fé, é Deus testando a fé daquele irmão, daquele servo. O Salmo 113, irmãos, diz assim: olha, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o som da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Você percebe esse salmo? Esse homem está questionando Deus. Deus não responde. Deus não fala. Esse homem está buscando e o Senhor não responde. Esse homem está clamando e não há nenhuma resposta de Deus. Os amigos estão celebrando a desgraça na vida desse homem. Ele está ali dia após dia orando ao Senhor, mas mesmo assim não há uma resposta. Mas, querido, que coisa interessante. Eis aqui a postura de um servo de Deus. A despeito de tudo que eu estou passando, o salmista diz: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Não há uma resposta de Deus, mas, no entanto, ele está firme no Senhor. No entanto, ele não perdeu a fé, ele não abriu mão da sua fé. Deus não responde, mas ele continua firme no Senhor. Esse, querido, é um bom princípio de vida para nós. Se nós conhecemos a Deus, irmãos,
se nós já experimentamos a bondade de Deus, se nós temos consciência de que Deus é o nosso Deus, ainda que a gente passe por luta, nós devemos manter o nosso coração firme no Senhor, querido, porque senão a gente perde a bênção, irmãos. A gente perde a bênção. Muitas das vezes, na hora da luta, a gente murmura. O que impressiona é exatamente isso. Eu poderia, quer dizer, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando, olha, até quando o Senhor vai esconder o rosto de mim, na verdade? Esse homem está desesperado, irmãos. Ele busca e a impressão que ele tem é como se Deus estivesse se escondendo dele, na verdade. Mas a despeito disso, ele diz: eu confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Esse é o nosso chamado, querido. Esse é o nosso chamado. A quarta questão, a resposta aqui: por que o silêncio de Deus, querido? Por que Deus não nos responde, na verdade, né? O que acontece, na verdade? A quarta resposta é que é provável, querido, que Deus não esteja em silêncio. Você é que não consegue ouvi-lo. Veja, eu estou colocando diante de ti possibilidades. Eu não sei qual se aplica a ti, entende? Mas essa é uma das respostas. É possível que Deus nem esteja em silêncio, mas eu não consigo ouvi-lo, na verdade. E a pergunta é exatamente essa, né? Já passou pela sua cabeça que Deus pode estar falando e você é que não está percebendo? É possível, querido, que isso aconteça? Irmãos, é possível. É possível que eu esteja tão desesperado, tão angustiado, com o coração tão atribulado, que eu não me dê conta, que eu não atente para aquilo que Deus está falando. Gente, eu já ouvi isso em tantas versões, né? De um homem no meio de uma enchente, ele é crente, muito crente, e ele ora ao Senhor: Senhor, me livra desse negócio aqui, Senhor, me ajuda, me socorre. E de repente diz: passa uma tora de madeira perto do homem, e de repente passa alguma coisa, passa outra, e ele está lá orando ao Senhor, até que ele morre naquela enchente. Quando ele chega diante do Senhor, ele chega lá muito zangado: mas Senhor, eu clamei ao Senhor, Senhor. Aí Deus vai dizer: mas meu filho, eu respondi. Eu enviei, eu não consigo lembrar, querido, mas são 3 coisas que Deus envia no homem no meio daquela enchente, entendeu? E ele não quis, ele queria que Deus operasse sobrenaturalmente, né? E ele não se deu conta de que Deus estava respondendo ele nas coisas simples da vida. Às vezes acontece isso conosco. Eu quero que Deus fale comigo, e eu vou esperar uma voz de Deus no meu ouvido. E às vezes Deus levanta um irmãozinho simples e traz a mensagem, e ele não se dá conta de que aquilo é Deus falando. A intimidade do Senhor, querido, é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse mesmo texto, numa tradução bem mais contemporânea, diz assim: olha, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Por causa da luta, irmãos, por causa da aflição no nosso coração, por causa da dor, muitas vezes, por causa do desespero, nós perdemos a intimidade com Deus. E porque nós perdemos a intimidade com Deus, nós deixamos de ouvir Deus. Olha, querido, talvez o silêncio de Deus seja, na verdade, uma surdez que nós estejamos vivendo. Ele fala, mas eu não me dou conta de que é Deus que está falando. Ou, muitas vezes, não é da forma como eu gostaria que Deus falasse. Eu sei que pode parecer assim meio complicado, mas veja, há uma história interessante. Naamã, o servo lá do rei assírio, tem lepra e ele sabe que em Israel tem um profeta que pode curar. Ele vai lá, né? Resumindo aqui a história, ele chega na casa do profeta e o profeta nem sai para recebê-lo. O profeta dá um recado pelo seu servo e diz assim: olha, vai lá no rio, toma lá um banho 7 vezes lá e você vai ficar curado. Naamã sai dali indignado, porque ele esperava que o profeta chegasse nele, impusesse as mãos sobre ele e fizesse um clamor a Deus ali. Mas o profeta nem ligou para ele. Por causa disso, irmãos, ele ia perdendo a bênção. Eu quero ser curado, mas eu quero ser curado do meu jeito, não do jeito de Deus.
né? Eu quero que Deus fale comigo, mas Ele tem que falar comigo do meu jeito. Ah, querido, é provável que você perca a bênção se você não mudar a atitude em relação a isso. É sempre do jeito dele, irmãos. E geralmente Deus age pelos meios mais simples possíveis. É um servo que traz o recado do profeta, entende? E o que nós devemos fazer, irmãos, quando Deus está em silêncio? Eu vou ser rápido agora para concluir a mensagem, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é não ignore o silêncio. Eu estou orando dia após dia, semana após semana, mês após mês, o negócio já está em anos e não há uma resposta. Ei, há um silêncio de Deus aqui. E eu tenho que me dar conta disso. O Senhor não está falando comigo. Por quê? Aí você volta lá, né? Pode ser que Ele esteja falando e eu não esteja ouvindo. Pode ser que Ele esteja testando a minha fé. Pode ser que haja alguma coisa de errado na minha vida, impedindo que Deus fale comigo. E pode ser um monte de coisa, irmãos. Então eu preciso ter consciência disso. Eu não devo ignorar. Se eu estou buscando, que Deus não fala, então está na hora de parar e sondar a minha própria vida, meu coração, para saber se está tudo ok com Deus. Porque pode ser que não esteja, tá? A segunda questão é confrontar o pecado conhecido na sua vida. O pecado pode não ser a razão pela qual você não sente proximidade com Deus. Mas se você tiver conhecimento de pecado em sua vida, que irá afetar a sua intimidade com Deus, então, querido, conserte isso com Ele, tá? Pode ser que não seja um pecado, mas se você sabe que há um pecado cometido, não confessado, repetido às vezes, então está na hora de você ir para diante de Deus e consertar a sua relação com o Senhor. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: olha, vocês estão pensando que o Senhor perdeu sua força e não pode salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Deus se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Isaías, eu sei isso aí, eu estou lendo aqui se eu não me engano, isso aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Mas essa é a ideia, irmãos. O pecado faz com que Deus se esconda da gente. O pecado cria uma barreira intransponível, irmãos. Então, se há consciência de pecado, irmãos, o melhor caminho, querido, é ir para diante de Deus, consertar a sua vida, se arrepender e pedir perdão ao Senhor, tá bom? Terceira coisa, querido, o que fazer diante do silêncio de Deus? Confie mais, não menos. Tempos de silêncio, querido, podem ser preenchidos com medo, mas, de maneira irônica, esses tempos exigem muita fé da gente. É quando mais eu preciso de fé. Lembra do salmista? A percepção do salmista é que o Senhor está se escondendo dele. No entanto, ele diz: eu confio no Senhor, eu exulto no Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus. Muitas pessoas, irmãos, na caminhada cristã, eu já vi muita gente que diz assim: ah, Deus não responde, Deus não me ama, Deus não quer saber. Houve um caso aqui no Buriti, aquele rapaz que se suicidou aqui tem pouco tempo. Ele disse para mim: Deus não me ama, Deus não pode me amar, eu sou ruim demais, né? Na verdade, ele gravou um vídeo antes de morrer, né? Falando exatamente sobre isso. Olha, queridos, a gente precisa ter consciência dessas coisas. É quando o negócio está mais complicado que eu preciso realmente me apegar ao Senhor, me achegar ao Senhor. É crer, irmãos, é crer de uma forma, querido, que eu não vou permitir que as circunstâncias controlem a minha vida. Pode ser, e aqui, vamos lá, irmãos, pode ser que Deus esteja usando esse tempo para algo maior na sua vida, algo maior do que aquilo que você esteja imaginando. É provável que Deus esteja te preparando para um novo tempo na sua vida. Eu poderia falar aqui exaustivamente a respeito de José, querido. Porque a vida de José retrata esse princípio aqui que eu estou colocando diante de vocês. Veja José, irmãos. Vendido, primeiro ele é pego pelos irmãos, jogado numa cisterna. Os irmãos queriam matar, depois eles desistem de matar, e aí eles vão lá e vendem o irmão, né, para uma caravana. Depois ele vai para o Egito, é levado para o Egito, lá ele é vendido de novo, entendeu? Ele é vendido como escravo de um servo lá do faraó.
E aí ele começa a fazer, Deus começa a abençoar, tudo vai bem, até que a mulher daquele homem dá em cima de José. E ele não, como um homem de Deus, não aceitou. E por causa disso ele vai parar na prisão. Se eu não me engano, querido, são 13 anos na vida de José, de um silêncio impressionante de Deus. É impressionante. Até que chega um momento, porque tudo ali, olha, Gênesis 45, eu vou só para a parte que nos interessa, tá bom? Versículo 45, versículo 5. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Todo aquele tempo de sofrimento na vida de José, longe da família, vendido pelos seus próprios irmãos. Depois, por causa da sua integridade, ele é colocado numa prisão. Todo aquele tempo esquecido até mesmo pelos prisioneiros que ele ajudou a sair de lá, entendeu? Esse homem entende que tudo aquilo era, na verdade, uma preparação de Deus na sua vida para aquele momento. Para aquele momento. De escravo, de um servo de Faraó, ele se transforma o segundo homem em autoridade no Egito. É provável, irmãos, é provável que quando Deus intenta nos levar para uma dimensão dessas, Ele permita que a gente passe por desertos, por lutas. É provável que Ele nos permita ser provados ao extremo, nos preparando para algo maior. Eu gosto de pensar assim, querido. É bom você olhar para as lutas. Sabe, alguém já disse que depois de todo o grande deserto, sempre terá uma terra prometida. Eu gosto de pensar por essa perspectiva, querido. Quarto, entender que o silêncio de Deus, às vezes, ou na verdade, querido, eu vou dizer principalmente, é no silêncio que Deus está trabalhando. Há um livro chamado Deus Trabalha no Turno da Noite, de um homem chamado Ron Mel, tá? Ron Mel. É um livro simplesmente fantástico, querido. Ele vai colocando situações de pessoas que parece que tudo está perdido e de repente Deus age na vida daquelas pessoas. É simplesmente, se você puder um dia tiver acesso e puder ler esse livro, leia, porque é um livro extremamente edificante. Quando parece que Deus não está fazendo nada, quando parece que a gente está sozinho, aí o Senhor age na nossa vida. Eu vou adiantar aqui rapidamente duas coisas, porque eu quero ler uma história que conta isso, bem interessante, tá? O que eu faço diante do silêncio de Deus? Quinta resposta: eu devo ficar em silêncio também. Ao invés de ficar esbravejando, reclamando, murmurando, questionando Deus, eu devo silenciar também, querido. Lembra? Às vezes o desespero faz com que a gente não ouça Deus. Então é bom que a gente pare um pouquinho, tá? Que a gente dê uma refreada na nossa caminhada para sondar o próprio coração. E sexto, querido, ter confiança e fé que Ele está em silêncio, mas Ele está do nosso lado. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E, queridos, Ele não pode mentir. Eu citei esse texto aqui na pregação de domingo, vou citar novamente Isaías 42, 43 na verdade. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A promessa de Deus não é nos livrar do sofrimento. A promessa de Deus não é nos livrar da dor, da aflição, da tribulação, mas é estar conosco nesses momentos difíceis. Aí eu quero ler uma história, querido. Isso é antigo, tá bom? Eu peguei num site chamando, o nome do site é Esboçando Ideias. Agora eu vou ler mesmo, tá bom? Atente bem aí, porque eu vou encerrar com isso aqui.
Ele diz assim, o autor do texto diz assim, olha, aqui vai uma velha e bonita história tá bom? Do sonho que uma senhora crente teve a respeito de 3 pessoas que oravam. Enquanto estavam de joelhos, o mestre chegou-se a elas. Ao aproximar-se da primeira, inclinou-se para ela e sorrindo com amor, falou-lhe com suave voz. Deixando-a, dirigiu-se à segunda, mas só pôs a mão sobre a sua cabeça curvada e deu-lhe um olhar de aprovação. Pela terceira, ele passou quase abruptamente, sem se deter para uma palavra ou olhar. A mulher em seu sonho pensou consigo: quanto ele deve amar a primeira. À segunda, ele deu sua aprovação, mas nenhuma das demonstrações de amor que deu à primeira. E a terceira deve tê-lo entristecido muito, pois não lhe deu nenhuma palavra e nem sequer um olhar. O que será que ela fez e por que ele fez tanta diferença entre elas? Enquanto procurava interpretar a atitude de seu senhor, ele mesmo se aproximou dela no sonho e disse: ó mulher, quão erradamente me interpretaste. A primeira mulher de joelhos precisa de toda a minha ternura e cuidado para conservá-la no meu caminho. Precisa sentir o meu amor, meu cuidado e auxílio a cada momento do dia. Sem isso, ela iria falhar e cairia. A segunda tem uma fé muito mais forte e um amor muito mais profundo, e posso esperar dela que confie em mim, sejam quais forem as circunstâncias e o que quer que os outros façam. A terceira, que eu parecia nem notar e quase negligenciar, tem fé e amor da mais alta qualidade, e eu a estou treinando através de processos enérgicos e drásticos para o mais alto e santo serviço. Ela me conhece tão de perto e confia em mim tão inteiramente que não depende de palavras, olhares ou qualquer demonstração sensível de minha aprovação. Não desmaia nem desanima diante de nenhuma circunstância que eu a faça atravessar. Ela confia em mim, mesmo quando o sentimento, a razão e os mais fortes instintos do coração natural se rebelariam, porque sabe que estou operando nela para a eternidade e que o que eu faço, conquanto não saiba explicar agora, compreendê-lo-á depois. É uma história interessante, irmãos. Eu sempre que eu leio essa história, isso me impressiona. Porque essa história ela reflete a nossa dificuldade de entender o agir de Deus na nossa vida. Nós temos mente, vou repetir, nós temos a mente muito parecida com a mente dos amigos de Jó. Quando a gente nota uma pessoa que sempre esteve firme no Senhor, mas de repente ela passa por lutas, e aquela luta perdura por um tempo mais expressivo, nós tendemos a julgar ela pensando, ela deve ter cometido algum pecado e o Senhor está pesando a mão na vida dela. Quando, muitas vezes, querido, eu não estou dizendo que isso não aconteça, isso pode acontecer, querido, mas eu acredito que a maioria das vezes que um homem de Deus passe por lutas, não significa pecado na sua vida, não significa rebelião da sua parte, desobediência. Significa simplesmente o agir de Deus preparando essa pessoa para uma nova jornada na sua vida, entendeu? É um tipo de fé, querido, que não precisa mais de alguma confirmação da parte do Senhor. É eu confiar em Deus de uma forma que eu não. Vamos lá, nós pregamos isso tantas vezes na célula, quando falamos de Paulo, entendeu? Da alegria de Paulo. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É esse tipo de fé, irmãos. É uma fé que não depende de circunstâncias. É uma fé que não depende de pessoas. É uma fé que está além daquilo que esse mundo pode fazer, daquilo que o diabo pode fazer, daquilo que as pessoas podem fazer. É uma fé que está centrada totalmente no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
É esse tipo de fé que nós precisamos desenvolver. E muitas vezes, querido, muitas vezes, o silêncio de Deus é uma preparação para algo dessa natureza. Sim, querido, o processo você já sabe. Você pode voltar lá, tá bom? Você pode realmente, querido, deve, na verdade, quando está acontecendo o silêncio, você pode sim sondar o seu coração para ver se você não está pedindo errado, se a motivação para aquilo que você está pedindo não está equivocada. Você pode também, querido, pensar e sondar se você não está adiantando as coisas demais. Talvez não seja o tempo certo para aquilo que você está pedindo. Talvez Deus vai te dar, mas não naquele momento, entendeu? Eu lembro aqui da minha... Quanto tempo eu não orei com minha esposa, gente? Nós oramos por uma saída, nós estávamos em Imperatriz, numa situação complicada e buscando uma resposta. E nesse tempo nós fizemos plano de morar em Brasília, em Goiânia, sei lá, em São Luís, em Mato Grosso. Fizemos tantos planos, querido, tantas coisas e Deus nada de responder. Nada, nada, nada. Simplesmente fechou as portas e silenciou para nós. Mas aí também, quando ele abriu as portas, foi assim, pá, foi um negócio espetacular, irmãos. Tá? Aquilo era uma preparação. Todas as portas para nós em Imperatriz se fecharam de uma forma que não tinha jeito de permanecer naquele lugar, irmãos. E eu estava no auge da minha vida espiritual, era líder da Jubansul, a Juventude Batista do Sul do Maranhão todinho, lá de Buriticupu até Balsas, aquela coisa toda, eu estava pregando nas igrejas, não estava terminando o seminário, se eu não me engano, tinha terminado, não sei, estava no auge, irmão, da minha vida, entendeu? Mas Deus fechou tudo. Porque eu não saí dali por nada, irmão. Se tivesse uma porta se abre ali, eu jamais teria saído de Imperatriz, porque estava vivendo o meu melhor tempo na Imperatriz. Entende? Mas Deus tinha um plano diferente para nossas vidas. Ele queria nos trazer para cá. É impressionante a maneira como Deus faz as coisas. As portas fechadas não era nosso pecado, não era nossa desobediência. As portas fechadas eram um agir de Deus que estava oculto de nós. Ele tinha um outro plano para nós, uma outra vontade para nossas vidas. E a única forma, nós não entendemos nunca, nós só entendemos isso depois que nós já estávamos aqui no Buriti. Mas a gente não entendia, irmãos. Eu quase tive uma parada cardíaca, desesperado, angustiado, sofrendo, sem saber como é que sairia daquela situação. E, na verdade, tudo era um agir de Deus. Tudo era um agir de Deus. Então, querido, para encerrar, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está passando por algum tipo de luta, irmãos, eu não sei se você está experimentando esse silêncio de Deus, mas só no teu coração, querido, tá bom? Só no teu coração. Se não é pecado, irmãos, se não é pecado, é bem provável que Deus esteja te preparando para algo melhor, para algo maior na sua vida, tá bom? Vamos orar ao Senhor.